A paz do Senhor. Começando hoje, então, mais um IBVNcast, o podcast da Igreja Batista Vida Nova. E hoje tenho o prazer de receber aquele que tem 49 anos de vida cristã, 20 anos de ministério, é pastor do Ministério Luz para os Povos, casado com a Luciana, da companhia Rema. Ele que é meu amigo, tem 2 filhas. Pastor Cristiano, também conhecido como Kiko. É um prazer receber você aqui no IBVNcast. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, o privilégio é meu. Alegria poder estar aqui com você. Embora foi difícil a sua agenda, mas graças a Deus deu certo. Digas de passagem, nós já tentamos marcar isso aqui 15 vezes. Dezenas de vezes, e hoje, graças a Deus, deu certo receber aqui esse homem de Deus, esse pastor que eu admiro, meu amigo. A gente senta aí para tomar uns cafés junto. Vamos lá, Kiko, vamos começar a conversar um pouco. Eu creio que é de suma importância a gente abordar algo tão importante para a igreja, que é a família. A gente já andou conversando um pouco sobre isso. E eu queria então que você, como pastor de igreja, muito tempo de caminhada, pai, servo de Deus, homem, como que você enxerga hoje a igreja e a família, ou a família e a igreja, toda essa crise, esse momento que a gente vive? Legal. Eu vou até aproveitar que você me apresentou e disse que eu tenho 49 anos de vida cristã, né? De convertido. Sim. Como é que foi que você falou? Eu tenho 49 anos de vida. E eu nasci num lar cristão. Então, o meu relacionamento com Cristo não é através da igreja. Então, a reflexão não é igreja e família. A reflexão é... família e igreja. Não, a família e Cristo. A família é a fé. Ok. Por quê? Vamos lá. As pessoas tinham a mania de perguntar assim: não, o adolescente ou o jovem, quando tiver, ele vai decidir a fé dele. Eu falei: não, senhor. Eu que escolhi o nome das minhas filhas, eu que escolhi as roupas delas, a comida para comer, a escola para estudar, o ambiente para andar, tudo. Eu também escolhi a fé delas. A fé das minhas filhas, como a minha fé, veio da minha casa. Elas vão ter a oportunidade, se quiser, e espero que não queiram, de sair, de trocar, mas não de escolher. Mas a primeira... Não de escolher, é da casa. Ela já nasceu num lar cristão, ela já nasceu num ambiente com pai e mães cristãos, então ela já conheceu Deus em casa, o tempo todo, nossas dificuldades, as nossas alegrias, Deus no meio, louvando a Deus e clamando a Deus. Então, a fé dos filhos é dada pelos pais. E eu acho que isso é muito importante, porque tem muita gente que ainda tem a ideia de que, não, a igreja vai educar meu filho, a igreja vai ensinar princípios, a igreja vai... e a gente acaba colocando uma carga e um peso na igreja que não é da igreja, é da família, é da casa. A igreja, como a escola, ela é uma parceira. É uma parceira, ela nos ajuda. Mas a responsabilidade é da casa, é dos pais. É uma pena que a nossa vida, a vida moderna hoje, exige que o pai e a mãe trabalhem tanto. Seria muito legal se pudesse os dois trabalhar um pouco menos e o tempo todo ter um dos dois com as crianças. Isso seria muito saudável, porque a formação ali do caráter, do bom caráter ou do mau caráter, os valores, é dado até os 6, 7 anos de vida. É ali que se fundamenta todo o alicerce para a existência. Então, olha que privilégio seria para os filhos. Vamos viajar aqui. Se os pais trabalhassem meio períodos alternados, aí de manhã tem um em casa, depois de tarde tem outro em casa. E aí poder ter uma relação saudável, amigável, sempre com o pai ou a mãe perto ali. Então, mas a vida moderna, o mundo jaz no maligno, né? A vida vai nos afastando de Deus. Nada que vem do mundo é bom, né? E isso tá causando essa terceirização da educação. E a igreja, ao invés de caminhar contra isso, ela entrou na terceirização da fé. Vai entrando na mesma vibe, vai caminhando. Exatamente. Então, eu falo para a coordenadora da escola: vocês são muito importantes, vocês me ajudam na educação das minhas filhas. Vocês não são responsáveis. Eu me lembro um fato desse: eu fui trocar o meu filho de escola, e era uma escola cristã, e eu estava mudando ele para uma escola que não era cristã. E o coordenador disse: você não pode fazer isso. Aqui é uma igreja, aqui é uma escola cristã. A gente sempre falei: não, deixa eu dizer, quem ensina princípios para os meus filhos sou eu.
Quem ensina a vida cristã para os meus filhos sou eles. Aprendem isso dentro da minha casa. A escola cristã pode até me ajudar, mas eu não posso terceirizar esse papel, né? E eu acho que hoje os pais estão fazendo muito isso, e a gente pode até usar o texto cômodo, lá. É lógico, é uma zona de conforto, claro. Porque educar dá trabalho. É isso aí. Né? Ensinar dá muito trabalho, e os pais estão acabando fazendo isso, e a gente está vendo esse reflexo, né? Como é que você consegue ver tudo isso aí? Eu fiz assim, eu penso como você. Como as minhas filhas ainda têm 13 e 11 anos, eu optei por deixá-la numa escola confessional agora, até o 9º ano. Até o 9º ano eu falei, vou deixar dentro da bolha, para eu controlar melhor isso aí. A partir do 9º ano, eu acho que não tem como segurar isso, e elas vão ser missionárias. Eu já estou trabalhando a consciência dela, que elas não estão indo lá para a escola para aprender, mas para ser missionária. Uau. Entendeu? Porque acho que é outra pegada que a gente está precisando. Que filhos são esses que nós estamos criando, que vai para a faculdade e se desvia? Que crente é esse que a gente está criando? Né? Então, não. As minhas filhas, com 2 meses de vida, a filha minha mais velha já estava viajando com a gente. Com 11 meses, a mais nova já estava viajando com a gente, entendeu? Então, assim, elas vivem na estrada, vivem pregando, elas têm célula, elas lideram célula. Uau. Na verdade, elas participam de 3 células por semana. E elas adoram, e pai, eu vou preparar uma palavra aqui e tal. Então, assim, quando chegarem no ensino médio, eu acho que elas devem ir para uma escola não necessariamente confessional, por questão até de qualidade mesmo, e logística, né? Porque a escola tem que estar meio perto de casa. Vou falar outra coisa aqui, vamos entrar em assuntos bem iguais. Os pais estão gastando uma grana com a educação dos filhos e não gastam nada com a espiritualidade dos filhos. Exatamente. Os caras pagam uma mensalidade enorme, mas não compram uma Bíblia. Porque a Bíblia é cara. É cara, a Bíblia é cara. Isso. A Bíblia não custa uma semana de lanche do filho na escola, mas a Bíblia é cara. Então eu não quero isso para as minhas filhas. Eu tenho orado a Deus o seguinte, eu quero que as minhas filhas tenham experiência com Deus. Se elas vão ser médicas, vão ganhar dinheiro, isso é um problema de Deus. Porque, caramba, os pais colocam as filhas numa escola, mano, que estuda 10 horas por dia. A molecada tá tudo surtando. Os meninos já têm psicólogo, já tem coach para aguentar a vida. A pressão toda. Pressão. Tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. Não tem que ser o melhor, você tem que estar dentro do plano de Deus. E eu acho que isso eu falava isso esses dias, é muita gente preparando os filhos para serem tudo. Menos servos de Deus, menos ter experiência com Deus. Sonhando com os médicos, sonhando com os engenheiros, sonhando com ganhar dinheiro, você precisa ganhar dinheiro. Isso. E sem se preocupar muito com essa questão da vida cristã. Dessas... E nós vivemos um tempo hoje que é grande a seara e não tem trabalhador. Então, eu estou formando minhas filhas para serem missionárias. Filho, eu falo para elas, vocês não são minhas. Deus me deu vocês para criar vocês, para cuidar de vocês. Eu sou um mordomo de Deus na vida de vocês. E vocês vão para a vida. Vão para a vida. Não quero que vocês tenham um limite geográfico, eu falei para elas, porque outro assunto. Vamos lá. O goiano é muito geográfico, irmão. É os filhos debaixo da asa. Pelo amor de Deus. Isso me deixa louco. Por quê? Porque eu fui criado assim. Eu nasci em Uberlândia, morei em Brasília, Recife, Rio, Belo Horizonte, voltei para Brasília e vim para Goiânia. Então eu fui criado mudando. O meu armário era um caixa de papelão, só fechado. E a minha esposa nasceu, cresceu, viveu na mesma casa. Não foi nem na mesma cidade. Que inclusive aqui na Vila Nova. Nasceu no Hospital Vila Nova, viveu na Vila Nova, torce pro Vila Nova. E ok, é cultural. A gente não tô aqui criticando a cultura, mas eu tô dizendo que para as minhas filhas, eu quero que elas não tenham limites geográficos. Eu quero que elas entendam que o mundo, ele tá aí para ser desbravado, para ser... Então, assim, é porque eu vejo muito isso nos goianos, né? Com certeza, isso faz parte da cultura goiana. O goiano, ele constrói a casa no fundo pro filho morar. Se ele tiver mais dinheiro, ele constrói um predinho para morar todo mundo. Aí o que acontece? É errado? Não, errado não é, mas afeta, porque fere valores. Então, por exemplo, eu conheço famílias que moram assim, um prédio. E o pai dessa família vira o homem de todo mundo.
Então, vira o dono das casas tudo. Não, os casamentos não fluem. Tem divórcio. Por quê? Porque o pai não liberou as filhas. O pai não liberou os filhos. Então os filhos não constroem a sua história. Eles vivem sempre à sombra ali daquela história. E isso afeta. Por isso que a Bíblia fala, olha, casou, deixa pai e mãe. Isso é a multiplicação da família. Quando Jesus multiplicava o pão, ele não fazia um pão virar dois, né? Ele partiu o pão. Então a multiplicação da família é isso. Precisamos multiplicar a família. Então eu tenho trabalhado isso no coração das minhas filhas, que elas amem a Deus, que elas ouçam a Deus, que elas entendam o que Deus quer. E a partir do momento que Deus quer, é que a gente vai pensar em faculdade. Por exemplo, se ela gosta de ajudar pessoas, então quem sabe psicologia não é um lugar para isso. Se ela gosta de, sei lá, de tratar das pessoas, quem sabe enfermagem ou medicina, não é? Mas não escolher o curso para se encontrar. Porque ela já se encontrou em Deus, escolheu um curso para dar mais instrumentabilidade, só um suporte para a vocação de Deus. Então eu acho que as famílias cristãs, talvez elas estão invertendo isso. Porque tem muita gente que faz psicologia por causa das crises que viveu, não para ajudar o outro. Enquanto as pessoas tomarem decisões por causa das suas crises, elas não vão encontrar o caminho. Não vão. E até voltando um pouco aqui daquilo que a gente estava falando, dessa questão de que a igreja não, os pais não preparam seus filhos para a vida cristã, é o reflexo que a gente vive hoje. Por exemplo, eu vim de um tempo de igreja onde você perguntava para as crianças o que elas queriam ser pastores. Exato. Elas queriam ser missionários, elas queriam... É isso. Hoje você pega no menino que quer ser pastor, ele diz, Deus me livre. Não, quer eu quero fazer outra coisa. Quero ser youtuber. Mas é porque os youtubers estão pastoreando a geração. Os pastores dessa geração são uns cabeça vazia do YouTube. Cabeça vazia e cheio de seguidor, e é eles que estão ditando as regras. São os pastores dessa geração. Por isso os jovens adolescentes querem ser youtuber. Entendeu? Que é uma vida falsa, é uma vida mentirosa, que eu não sei se você tem reparado, estão todos surtando. Os youtubers não estão saindo, tem uns saindo, não aguentam mais, porque ninguém aguenta isso. Porque essa glória não é para homem, glória é só para Deus. E não é que Deus é ciumento com glória quando ele fala que não quer dar glória para nós. Ele é protetor com a gente, porque ele está dizendo, não vou dar para vocês, o negócio que vai te ferir. Você vai se perder. Pois é. Então a gente acha que Deus Deus não quer dividir a glória. Não, Deus está cuidando de nós, né? É um cara muito mesquinho, é um cara, não é que é só pra ele. Não, irmão, glória é pra deuses. Glória não é pra homens. Então, o homem que recebe glória, ele se perde na existência dele, não é na vida. Isso é tremendo. Por exemplo, a gente pega a Torre de Babel e os caras querem escrever o seu nome na história. Deus derruba. Exato. E no outro capítulo, Deus está dizendo, Abraão, vou engrandecer o seu nome. Né? Ou seja, você precisa ter exatamente dentro do meu caminho. Exatamente, você precisa ter o pé no chão, você precisa entender. Né? E isso é interessante, mesmo essa questão da. Né, os nossos jovens estão sendo pastoreados pelos youtubers. E os primeiros youtubers eram pessoas extremamente promíscuas, extremamente vazias. Se você pegar ali alguns nomes que quem acompanha isso, Kéfera, menina complicada, o Felipe Neto, eles foram assim muito. Os primeiros ali que explodiram nisso. Meu Deus do céu, se você pegar os vídeos do Porta dos Fundos. E influenciaram muita gente. Coisas pesadas. E aí vai colocando palavrão dentro do vocabulário. Então tem youtuber com muito sucesso, xinga demais, chama todo mundo de palavrão. Ele já virou amigável chamar o outro de palavrão. E aí isso vai entrando no vocabulário dos homens. E Deus não vai entrando no vocabulário. E palavras da Bíblia, quando a Bíblia fala, olha, pensa nas coisas do alto, tudo que é justo, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não, isso não está acontecendo. E os pais acham que não tem nada a ver. Que está tudo normal. Não tem nada a ver, vai estar escrito na porta do inferno. Luminoso. Tem nada a ver. Aquele lugar. Isso é sério, né? Mas isso é interessante, e eu queria até pensar sobre a questão do, né, que você entrou aí, do vocabulário, né? O quanto o vocabulário dessa geração é pesado e se tornou tão normal, né? Um xingamento se tornou um elogio. Normal, elogio. É legal o cara que xinga. Tem cara de stand-up que ele tem que explicar, olha, eu não xingo.
Rapaz, tem que explicar que não xinga. É o fim. É o fim. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Isso fala do que a gente se alimenta. Porque as portas da alma é as portas por onde nós nos alimentamos. Então, o que você assiste, principalmente o que você vê e o que você ouve. Para mim, essas são as duas principais portas da alma. Então, se você só ouve porcaria, só sai porcaria da sua boca. Se você só assiste morte, você reverbera a morte. Então, a gente precisa ser mais bitolado com as coisas de Deus. Bitolado. Eu vou falar, esses dias eu acordei em casa, a gente acorda às 6 da manhã. Não é uma alegria isso, não. Não é legal isso, não. Eu queria dormir mais meia horinha fazer diferente. Mas a gente acorda às 6 horas. Rapaz, minha menina botou a Bíblia de manhã pra ouvir, todo mundo ouvindo na casa a Bíblia. Eu falei, meu Deus, o povo é crente nessa casa. Eu achei isso maravilhoso. Ela podia ter colocado uma música qualquer, embora, já falo aqui que lá em casa a gente não ouve música não cristã, né? Não ouve. É uma opção nossa de alimento. Eu controlo a compra lá de casa. É o alimento, não é? Eu tento introduzir cada vez menos besteiras pra gente comer. Também introduzimos cada vez menos besteiras pra gente ouvir. Não ouvimos música não cristã. Por quê? Porque não é um alimento que a gente quer se alimentar. Se estiver passando na TV ali, o Toquinho, tocando ali a Aquarela do Brasil, aquela música, eu sou capaz de dizer, meu Deus, que cara bom, que música linda. Embora a música fala de tristeza, ninguém não reparou isso. Que cara que toca bem, isso é dom de Deus para a vida dele, mas ele não está devolvendo esse dom para Deus. Ele está usando esse dom para sua glória própria. Então, mas se está passando eu vejo, mas eu não coloco na minha playlist para me alimentar, não está nos nossos momentos de família ou no carro, não faz parte da nossa vida. Aí eu falo isso, e as pessoas que sempre querem justificar as suas carências, as suas necessidades e os seus hábitos, que não querem assumir responsabilidades, mas trazer justificativos, fala assim, Kiko, mas você lê livros não cristãos? Eu falo, leio. Você não assiste filmes não cristãos? Assisto. Você não acha que isso é hipocrisia? Não, eu acho que isso é malandragem sua, mas eu vou explicar. A música, ela tem um poder que as outras artes não têm, que é o poder da repetição. Você assiste quantas vezes o mesmo filme na sua vida? Talvez 2, talvez 3. Se você gostar demais. Tô muito doido, você assiste 4. 4 ou 5. Em 20 anos. Né? E o mesmo livro? O cara não lê um, vai ler o mesmo 2 vezes. Ele já troca pra ver se aumenta o índice, né? Fala, não, já li 2, né? Porque ele leu o mesmo 2 vezes, é fogo. Ele leu 2 vezes porque ele entendeu na primeira. E uma mesma música? Você ouve 10 vezes no mesmo dia. Ontem a gente começou a ouvir no carro o Remember 90, que o Morada lançou. Você viu isso? Não vi. Só músicas da década de 90. Uau. Muito bom. Cara, eu tô ouvindo o tempo todo. A gente ouve a música, tem o poder da repetição. Já vou pôr na minha playlist Pode aqui. Pôr, é boa. Você vai gostar. E o povo não entende isso, que a Bíblia fala que a fé vem por ouvir. Então a fé em Deus vem por ouvir a palavra de Deus. A fé em outras coisas vem por ouvir outras coisas. Quando Deus encontrou com Adão lá no Jardim do Éden, e Adão tinha pecado, Deus não perguntou assim, o que você fez, Adão? Vacilão, você tá louco? Não. Deus falou assim, quem te fez saber que você estava nu? O que você ouviu que foi estabelecida uma nova verdade na sua vida? Então o lance da música, por isso eu sou radical. E eu vou te dar um dado aqui interessante. Todos os casos de divórcio de crente que eu tratei, eu perguntei pro cara, você já tá ouvindo música sertaneja bebendo cerveja? Ele falou, já. Não, deixa eu te dar um testemunho 100%, então aqui. 100%. Deixa eu te dar um testemunho aqui então. Nós tínhamos isso nos Estados Unidos, uma irmã crente, bacana, tá lá. E de repente ela se desviou. E reconciliou e nós fomos conversar com ela, por quê? Ela falou, pastor, tudo aconteceu, sabe o quê? Eu estava num posto de gasolina nos Estados Unidos. Chegou um outro brasileiro num carro, ouvindo Leandro Leonardo. Olha aí. Lembrei do Brasil. Falei, pai, você podia me dar esse CD. Olha isso. O cara me deu, eu pus no carro. Falou, a partir daquele dia o negócio começou a desandar. Olha isso, que louco. Agora, eu sei que as pessoas olham uma conversa dessa e dizem, esses caras são bitolados, esses caras são... Porque eles querem justificativa, irmão. Nós parece que nós só vamos falar da mesma coisa. Porque as pessoas querem justificar os seus equívocos, os seus erros, as suas carnalidades. Elas não querem ter a radicalidade de cuidar da saúde espiritual. Aí ia falar, mas você é muito radical. E eu te pergunto, o inimigo não é?
A vida é radical. A vida é séria. E é só uma, né? E é só uma. Então, Leandro e Leonardo, sem perceber, os artistas são profetas. São profetas. Eles têm uma unção de Deus, só que eles não percebem isso. Porque a Bíblia fala lá em Efésios que Jesus distribuiu os dons aos homens, não aos crentes, não aos justos. Então, os dons foram distribuídos, mas esse cara tem que entender que esse dom tem que ser devolvido para Deus através da família da fé. Aquela música Hoje é Sexta-feira, do Leonardo, é uma expressão profética de Goiânia. Cara, a cidade, o povo aqui em Goiânia bebe tanto. Vocês trabalham com casa de recuperação. O povo bebe tanto que eles pararam de ir no boteco, eles já estão bebendo na casa da distribuidora de bebida, na porta. Não dá nem tempo de levar pra casa. Eles estão eliminando um atravessador, velho. Os caras estão botando mesa na distribuidora de bebida. Cara, aqui em Goiânia, os barzinhos estão enchendo já na quinta-feira. Já começam o happy hour antecipado. E as pessoas não percebem isso, o tanto que o goiano bebe. E a bebida já entrou nas igrejas evangélicas. Entendeu? A igreja, ao invés de ser aquele baluarte, aquela bandeira de se posicionar contra as coisas, a igreja já está botando a plaquinha pequenininha, tem nada a ver. Tá pequenininha ainda. Mas a gente vai aceitando, né? Dizendo, não, é assim mesmo. É aquilo que você falou, a gente vai arrumando desculpas. Justificativos e desculpas. E quem é o meu pastor Costa Júnior diz, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Pronto, exatamente, porque não assume as responsabilidades. E não assumir responsabilidade gera imaturidade. E a imaturidade, a infantilidade gera crianças o tempo todo. E crianças fazem coisas... Criança se machuca à toa, criança não tem noção de segurança, criança não tem noção do que é certo e do que é errado, né? E os adultos estão infantilizados, né? Então, assim, é muito grave. A gente está falando sobre... A primeira pergunta foi sobre a família e a fé. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer, isso é uma responsabilidade minha. Como pai, como esposo, isso é uma responsabilidade minha. Eu que tenho que trazer os parâmetros para minha casa. Ah, mas eu não tenho esposo. Então é lamentável isso. A irmã vai ter que exercer uma função que não é dela. Se esforçar para ter atribuições que não foram feitas para ela, vai se levantar como uma sacerdotisa aí do lar e estabelecer os valores na vida dos filhos, né? O ideal não é esse. O que Deus planejou não é esse, né? Por isso que as pessoas falam assim, que você nasceu no lar cristão. Eu falei assim, cara, eu sou ex-nada. Nunca bebi, nunca fumei. O único cigarro que eu pus na boca é aquele cigarrinho de chocolate que tinha de mamãe, você lembra? Que é um absurdo, né? Como é que os caras fazem um cigarrinho de chocolate para as crianças pôr na boca? Nunca usei droga. Rapaz, eu nunca colei na escola, vê se pode. Você era um cara crente, né? Eu era crente, eu era sério. Meu pai era sério, meu pai era um cara correto demais. Ele nos passou esses valores. Eu me casei virgem com 24 anos. E as pessoas falam, mas e aí? Eu falei, não, e aí nada, esse é o plano A. Esse é o que Deus planejou ao tempo todo. Nunca me desviei, o mundo nunca me atraiu mais do que o Senhor. Nunca tive essa crise. O mundo, não, nunca tive. Houve um tempo que a gente era de uma igreja que não tinha revelação dos dons espirituais, a gente fazia coisas que hoje eu não faço mais. Mas é porque todo mundo fazia, ninguém percebia que aquilo ali não tinha nada a ver, todo mundo achava que aquilo ali não tinha nada a ver. Mas a partir do momento que nós tivemos uma experiência na nossa adolescência, nós fomos para uma igreja muito pentecostal. Muito, você não está entendendo, irmão. Irmão, a igreja era tão pentecostal. Eu saí de uma igreja tradicional, histórica. E não foi para um negócio equilibrado, não, irmão. É o seguinte, imagina que você tem os pais separados. O seu pai é militar e sua mãe é hippie. Entendeu? E aí, você sai de um e vai morar com o outro. É tipo isso. Cara, a gente sai de uma igreja bem tradicional, histórica, que tudo certo. Cara, vamos pra igreja. Tudo nos seus devidos lugares, acontecendo no tempo certo. Nós fomos pra igreja, irmão. Foi lá que eu conheci meus primeiros endemoniados. Cara, o pastor era um carioca, que ele usava assim uma calça branca, uma camisa vermelha. Eu acho que ele era daltônico, irmão. Não é possível, ele era daltônico. Alguém não tinha combinação de roupa dele. No meio do louvor, irmão, aquele louvor ruim, aquela bateria golpe, aquela guitarrinha Giannini sem pedal, pensa num negócio horrível.
mas uma presença de Deus alucinante. Esse pastor, no meio do louvor, ele sacava um pandeiro. E começava aquelas músicas. Eu tenho um sapato de ferro para pisar na cabeça do diabo. Esse nível. Mas ali, irmão, nós conhecemos o Espírito Santo. Ali, a gente foi cheio do Espírito Santo. Ali a gente foi batizado pelo Espírito Santo. Eu e meus irmãos, a gente foi no acampamento. Esse acampamento a gente foi batizado. Os pastores ficaram felizes demais. Assim, os presbiterianos foram batizados no Espírito Santo. Eles ficaram felizes demais. Aquilo ali mudou a nossa história. Meu pai foi cheio do Espírito. Meu pai, ele já tinha umas visões e nem sabia o que era aquilo. E ele começou, meu pai... Nem tinha discernimento do que era, né? Ninguém ensinou. Cara, meu pai sempre foi um cara sério, de oração. Minha mãe zoava ele. Falou, Valdemar, ora no outro canto, aí você vai estragar o tapete. Você só ajoelha nesse lado. Olha... E aí, cara, aquilo ali mudou a nossa história. Quando a gente conheceu o Espírito Santo, aquilo ali entrou na nossa vida. Eu era um adolescente, aquilo ali mudou minha vida. Aí a gente viu os primeiros endemoniados, rapaz, vigília. Antigamente, gente, pra quem não sabe, vigília era a noite inteira. Tá? E ninguém reclamava. Não terminava meia-noite, não. Vigília raiz, né? Caramba, a gente voltando a pé da vigília, porque não tinha ônibus, né? Voltando a pé e falando assim, o cara ficou, mano, o cara endemoniou, assim, que ele levantou uns bancos da igreja, velho. Muito louco. Aí a gente passava num boteco, assim, na padaria, pra tomar uma baré e um bolo de 3 cores. É sério! Rapaz, isso é raiz, né? Não sabe o que eu tô falando. Essa geração tem que respeitar nós, que nós somos do tempo da baré, rapaz. Respeita a minha história. Café da manhã, irmão, uma baré e um bolo de 3 cores, voltando da vigília. E vivendo aquele momento, uma igreja simples, muito simples, de gente muito simples. Hoje mudou tudo, a igreja é lá em Brasília, isso. Não vou citar nomes aqui, porque viraram gente muito famosa, mas a igreja simples, aquele cimento queimado, vermelho, a igreja, que era muito calor, às vezes muito seco lá em Brasília, então os irmãos chegavam, tiravam o sapato para pôr o pé no chão, aí aquele cheirinho. É uma igreja muito louca. Muito engraçada. E esse pastor, o pastor principal, chama o pastor Zelim. Esse cara foi embora para os Estados Unidos. Ele aprendeu a falar inglês na fitinha, assim, ó. Uau. E hoje é um pastor nos Estados Unidos, o filho dele voltou. Então, assim, conhecer o Espírito Santo entrar na nossa vida foi o que transformou a nossa história. A gente não pode, então, hoje, encher o nosso coração de outras coisas e dizer, Espírito Santo, você não serve mais. Você não serve mais, Espírito Santo. Eu prefiro ouvir um youtuber. Eu prefiro ouvir um endemoniado desse, um drogado desse que compõe boas músicas. É um promíscuo, é um drogado, não honra os pais, não honra nada, mas ele compõe bem, Espírito Santo. Deixa eu me alimentar disso, né? Não posso fazer isso, não posso. Então, assim, isso que mudou a nossa história. E é legal que foi meu pai, né? Meu pai foi muito cheio de Deus. E isso foi muito marcante para nós. Quando o pai é o líder espiritual da casa, isso reverbera muito forte na casa. Né? Com certeza. Vocês que trabalham muito com recuperação de dependente, eu estava tentando buscar a palavra politicamente correta. Quando a mãe bebe é uma coisa, mas quando o pai bebe é o dinheiro da casa. Não é o dinheiro de uma pessoa, é o dinheiro da casa. O dinheiro da educação, da alimentação dos filhos está indo para o bar. É muito sério a vida do pai. É tão séria que se você olhar a maioria dos filmes que a gente assiste, rapaz, não paro de falar, né? Vai lá, você tá aqui pra isso. Você tá aqui pra isso. E eu quero fazer um protesto aqui ao vivo. Faz. Porque é o seguinte, eu já não sei quantos podcasts eu gravei e nunca teve isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Biscoitinho. Café. Nunca. Café tinha. Também para não ficar muito na cara, ele dava café pra nós. Né? Agora o Kiko vem, tá aí, ó. Isso aí, ó. É porque foi difícil. Então, eu acho que a Mariana falou assim, vamos dar uma adoçada. Pra ver se ele volta. E eu queria abordar isso aqui, que daquilo que você estava falando, com certeza um dos pilares da crise da igreja hoje é essa falta dessa presença do Espírito Santo. É isso, eu concordo 100%. Entendeu? Eu costumo dizer, o Espírito Santo, para muito crente, se tornou um acessório. Do tipo, se tiver, tá bom. Mas se não tiver, dá pra gente ir levando. Dá pra viver sem. É igual suspensório. Eu acho que essa é uma das grandes crises da igreja dos nossos dias. Eu acho.
Né? Eu tenho bradado, eu tenho clamado nos altares, dizendo exatamente sobre essa importância. Cara, a gente precisa voltar. A gente precisa voltar. A gente precisa olhar lá para trás, para aqueles caras que a gente... Né, porque a igreja vem de uma fase e aí se transforma, e a gente começou a chamar esses caras de religiosos, e a gente está precisando olhar para esses caras e dizer, esses caras tinham o que a gente não tem. É isso mesmo. A igreja está perdendo isso, né? Ontem eu estava ouvindo um outro podcast, concorrente seu. Aí não. Não é parceiro, é parceiro. E ele estava entrevistando o Davi Miranda Neto. Neto do Davi Miranda, fundador da Deus e Amor. E o menino tá lutando pra fazer uma revolução no menino. Inclusive tá um boom isso tudo, né? É. Mas o moleque é muito jovem, moleque, cara. Não sei dele, é muito complicado. Mas ele falou assim, olha, a igreja Deus e Amor, ela foi muito usada pelo Espírito Santo. Mas ela perdeu, ela não tem teologia. E ele tá buscando trazer agora um equilíbrio. Agora, o perigo disso, na minha opinião, posso estar errado, mais do que isso, espero estar errado. É que eu tenho visto pessoas hoje buscando conhecer a Deus na teologia e perdendo o Deus do Espírito Santo. Exatamente, eu concordo plenamente. Então, os crentes, é incrível como a gente não consegue ser equilibrado, como Jesus diz. Meu povo perece porque não conhece a palavra e nem o poder. Ou seja, é preciso ter um equilíbrio. Tem que ter os dois, exato. Então, Paulo fala, olha, vocês estão me ouvindo aí porque eu venho no poder de Deus, não é pela minha fala. E olha Paulo falar isso, né, que era um bicho tão inteligente que Pedro falou, eu não entendo bem o que Paulo fala. É igual um dia a gente estava numa conferência e um pastor muito cabeção pregou lá. E o meu cunhado chegou pra mim e falou, o que você gostou da pregação? Eu falei, gostei demais. Se eu tivesse entendido, eu tinha gostado mais ainda. Se eu conseguisse entender o que o cara tá falando. Graças a Deus que eu tava me achando tão burro. É você não, é todo mundo. Fica tranquilo. Então assim, Oliveira, eu falo muito com a minha esposa. Amor, a igreja não ora mais. A igreja não tem como se acessar o Espírito Santo sem oração e jejum. Jejum então, irmão? Não, aí é coisa de fanático. Só se for intermitente. Você vê, o jejum é tão de Deus que o povo tá ganhando dinheiro. Ensinando o que Deus já falava, irmão. Ganhando dinheiro, tem gente que vende na internet sobre jejum intermitente. Então, assim, as igrejas pararam. Por que pararam? Porque o mundo é bom e as coisas... Hoje você quer preparar uma pregação, você acessa na internet ali, ó, pregação sobre tal coisa. Sai prontinha. Sai pronta. Hoje você não quer saber da vida do cantor, se ele é casado com uma sua mulher, você quer saber quantos seguidores ele tem no Instagram. E pelo número de seguidores a gente acha que o cara tem unção. Então, assim, nós pervertemos os nossos padrões, nós não vemos mais os frutos das pessoas, nós estamos vendo outras coisas. Eu concordo com você, eu acho que vou fazer uma crítica, mais uma. Tem igrejas que têm profissionais contratados para controlar o horário das coisas do culto, não sei se você sabe disso. Então, o cara, eu tô falando porque um dia um amigo meu era ex-funcionário. Ele era esse cara. Ele era o cara do time. E com orgulho. E ele falava assim, Kiko, aqui ó, o louvor vai ter 3 músicas. E eu falei, quais músicas? Eu falei, não, olha aqui, cara, tava os minutos da música. Meu Deus. Depois, o cara tem tantos minutos para pedir oferta, vai cantar uma 4ª música, vai dar os avisos, o pastor entra, e eu fiquei ouvindo aquilo ali, ele me mostrando um roteiro, mas com orgulho. Um orgulho, uma estrutura enorme, uma igreja enorme, em outro estado. E eu falei, irmão, vocês não puseram hora pro Espírito Santo entrar? Que hora que ele vai participar disso aí? Ele quase respondeu, Kiko, se ele perder o momento dele, ele não entra não. Se ele perder a hora... Mas é isso. É isso, cara. O louvor não pode fluir mais, porque tem que acabar. Engessaram o culto, né? Esses dias eu fui numa conferência com a minha esposa, o louvor teve 1h20. Eu falei, onde é que nós estamos? que país é esse que a gente tá? Porque não é isso, não é Goiás, não. E eu falei, meu Deus, é meia hora de louvor, é palavra de 25 minutos, é as músicas só que faz sucesso, não importa se é bíblica, importa se está bombando. Não parecendo dois velhos. Se o povo canta... parecendo dois velhos falando. Saudade do meu tempo. Não, meu tempo é hoje. Eu não tenho essa crise, não.
mas eu quero ver Bíblia, eu quero ver Deus, eu quero que Deus seja exaltado. E eu não acho que o louvor e a adoração é só para Deus, não. Tem momento ali que a gente ora uns com os outros, que a gente canta junto, mas pai, nós temos que falar com Deus, nós temos que exaltar as grandezas de Deus, nós temos que falar aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que Deus continua fazendo, o que Ele está se movendo no mundo, e nós não podemos falar só para queimar. E queimar o quê, né? Queimar o quê? Se nem sacrifício tem, se nem lenha tem, vai queimar o quê? Exato. Então, assim, não criticando as músicas que falam queimar, é só porque eu lembrei delas agora. Aliás, as músicas evangélicas eu acho muito engraçada, né? Os cultos das nossas igrejas viraram uma coisa que o não crente não tem condição de participar. Os caras não entendem. Não tem, pai. O cara chega na porta da igreja, já chega um diácono com cara austera, vestido de terno, coisa que o não crente só põe em casamento. E olha lá, se for o casamento da filha dele, do filho, né? Porque se for do conhecido, ele usa. Vai de calça jeans. Você já tira o cara domingo do jogo de futebol que ele queria ver, da cerveja que ele queria tomar. Traz ele pra igreja. O bicho fala, eu vou, porque o cara é meu amigo, ele me chama há 10 anos, deixa eu ir logo pagar essa conta. Vai resolver isso logo. Chega aqui, o cara vira pra ele e fala assim, pai do senhor, varão. E ele fala, o que esse cara falou, irmão? Cara, ele entra no culto, ele vai ver gente com roupa assim que ele nunca viu. Tem umas igrejas que eu vou pregar, tem uns menininhos de terno, irmão. Eu fico uns minutos pra ver se não é um anão. Eu falei, não é possível que isso é um menino de 4 anos de terno. O menino nem pode ser menino. Não, ele não pode levantar os braços, cara, porque terno não deixa. E eu falo, não, a mãe não fez isso com ele, não. Aí o cara vê essas coisas, mano. Aí a gente começa a cantar umas músicas que nem nós entendemos. Agora imagina o não crente, irmão. Tinha uma música do Fernandinho que eu ria muito, que ela fala assim, há muitos lares destruídos, há muita gente abandonada, eu já posso ouvir o som de abundante chuva. Cara, os lares já tá destruído, ainda vai chover, né? Tipo, meu Deus, já não basta. É porque nós somos crentes, sabemos que a chuva renova, a chuva restaura, a chuva serôdia, mas o cara não sabe disso, irmão. E aí ele fala, meu Deus, ainda vai chover. E quando o dirigente... Já não basta tanta destruição. E aí o dirigente de louvor, na unção, começa a orar em línguas no microfone. Esse cara, eu tô no negócio islâmico aqui, mano. Isso aqui não é igreja evangélica, não. Isso aqui é muçulmano. Esse cara tá falando árabe. Então, cara, nós criamos uma coisa muito louca, mano. A gente tá precisando rever um pouco. Nós acabamos criando igreja pra crente. Pra crente, é um curral. É um curral, assim, que só entra uma espécie. Só entra uma espécie. Então, assim, a gente tem que fazer uma coisa um pouco mais acessível a todo mundo, ou a gente faz uma reunião só pra nós e outras... Outra entra todo mundo, tá liberado. Não, então vamos trazer uma solução, não vamos só criticar os problemas. Então a solução que eu acho que tinha que ter é o seguinte, o culto leve, um culto legal, sério, com a palavra, claro, mas assim, se a gente pudesse ter um cafezinho na entrada, um biscoitinho, volta aqui, uma pessoa já se acalmar ali, aí entra, alguém recebe ela com normal. Não com crentez, né? Chama ela normal. Um linguajar mais comum. Os diáconos voluntários se vestirem um pouco mais normal. E a gente cantar músicas que façam sentido para todo mundo. E o pastor trazer uma palestra, uma pregação, que qualquer pessoa possa começar a aplicar na segunda-feira de manhã. Porque o evangelho é isso. Né? Quando Jesus fala assim, se você anda com um cego guia outro cego, os dois vão cair no barranco. Fala, rapaz, isso é maravilhoso, está falando com quem você anda. É o ditado popular, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Ou as falas do coach, você é a soma da influência das 5 pessoas mais próximas. Rapaz, a Bíblia ela é para amanhã, ela é para segunda-feira de manhã. E a gente está transformando os nossos cultos numa coisa assim... Eu tenho falado sobre isso, às vezes a gente prega algumas coisas, o cara fala, pá, eu vou usar isso aí quando na minha vida? É igual a forma, é igual você calcular. Rapaz, quem é que sabe explicar que a soma do quadrado dos catetos é igual a quadrado da hipotenusa? Meu Deus, quem é que sabe explicar isso, irmão? E nós aprendemos isso na escola, fizemos prova, nunca mais nos lembramos. Usamos isso. Nunca mais nos lembramos. Então, assim, eu acho que a gente está precisando rever um pouco as nossas práticas de igreja.
Depois a gente reclama que a igreja não está cheia. Cara, quem quer vir? Se Deus que já conhece estão querendo muito, imagina de fora. Então, eu acho que a gente tem que rever algumas coisas. Uau, mas vamos aqui. Meu Deus, essa falar, conversa é boa falar, demais. Deixa eu te... um assunto que você tratou, né? Vamos esse papel do pai e mãe na educação dos filhos, né? Eles acabaram se invertendo bastante nisso. Eu falava de os homens não estão querendo ser homem dentro de casa. Não é? E tá havendo essa inversão, a gente começa a ver mulheres assumindo o papel de homem, né? Porque os homens. Porque o homem não fica parado. Exatamente, os homens vão negligenciando. Isso, ela assume. E ela assume. Não tem nada a ver com masculinização, nada. Tem a ver com a negligência. Eu até brinquei com alguém e disse, pastor, porque acho que a mulher minha é a Jezabel. Eu falei, entendo o seguinte, só existe Jezabel no reino onde o Acabe é frouxo. Pronto. Tem a Jezabel porque tem o Acabe. Exatamente. Se não tivesse o Acabe, não tinha Jezabel. Exatamente. Eu também penso assim. E eu queria que você falasse um pouco dessa inversão, né? O que isso tem gerado nas nossas famílias, o que isso tem gerado nos nossos jovens, nossos adolescentes. E nós estamos falando, irmão, vale lembrar, de família de crente. Estamos falando da gente. Exatamente, nós estamos falando de nós aqui, nós. Isso. Bom, eu acho que a maior crise, vou falar do Brasil, né? Se bem que lá fora também, pelos filmes você vê que a maior crise é a mais questão... café. O café tá bom e eu ia tá falar bom. isso agora. Parabéns, viu, Mariana? A maior crise, na minha opinião, a grande crise hoje é a orfandade. Órfãos de pais vivos. O seu entendimento de família, quem você é nesse mundo. A orfandade, ela tá completamente conectada à sua identidade. Café acabou. Acabou o café. Você vai falar que tava Mas também, ela coloca igual Coca-Cola na caneca. Ai, ainda bem que sou bom um pouquinho. Então tá, uma vez que eu não sei quem eu sou, eu não vou saber qual é o meu papel. Então, as pessoas estão precisando entender quem elas são. Eu esses dias dei uma tarefinha para minhas filhas, elas nem fizeram o que eu queria que a gente fizesse junto. E vou passar aqui para você. Pega Efésios, capítulo 2, e anota tudo que aquele capítulo diz que você é. Você vai ver que coisa maravilhosa. E uma das coisas que nós somos é filhos de Deus. Todos nós. A nossa religião evangélica atrapalhou isso um pouco. Porque o reino de Deus só tem um pai, um irmão mais velho e todo mundo. Essa é a hierarquia, digamos assim, do reino de Deus. Tem o pai, tem o unigênito, que virou primogênito. E a partir daí nós somos irmãos. Então agora nós precisamos entender que a gente já é parte de uma família. Não sou mais órfão porque eu tenho pai. Porque meu pai faleceu há 17 anos. E eu demorei muito a entender essa morte do meu pai. Entender o luto. Eu demorei muito. Até que eu precisei viver um processo com Deus ali, orar muito sobre isso. Mas eu entendi que eu não sou órfão. Porque eu tenho um pai. Eu jamais serei órfão. A partir do momento que eu encontrei a Cristo, eu fui inserido numa família. Eu jamais serei órfão, nunca mais, durante toda a eternidade. Eu não sou órfão. Eu tenho origem, eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu vou. Acabou minha crise. E os crentes não entendem isso. Nós estamos precisando entender isso. Aí o cara vai buscando coisas para ele ter identidade, ou para ele ser feliz, sendo que ele nunca vai encontrar isso. Tem um exemplo muito bom para eu trazer clareza ao que eu estou falando. Eu fui na Itália. Tinha um amigo meu lá, me chamou para pregar, eu nem orei. É Deus, pô. Eu tenho medo de Deus falar, não vá. Aí eu fui lá. Lá na Itália, tem um lugar lá que faz os cristais Murano, que é um cristal famoso. Então imagine que eu trago um vaso de cristal para você de presente. Cristal Murano, lá da Itália. Falou, Oliveira, esse vaso aqui é de presente para você. Só tem uma condição. Você tem que trocar ele, pôr no lugar do vaso sanitário. E usar ele no banheiro. Não tem condição. Então o valor do vaso não está em quanto ele custa, está em cumprir o propósito. Uau! Porque nós chegamos à conclusão que o vaso sanitário no propósito certo vale mais que o vaso de cristal Murano da Itália. Então o grande lance nosso é entender qual é o plano de Deus para a nossa vida, porque Ele é o Criador. É o Criador que decide
para que existe a criação dele. Então, o criador da caneta que decide, essa caneta é para escrever. O criador é que determina. Então, eu não tenho que me encontrar dentro das minhas vontades. Eu tenho que me encontrar dentro do plano de Deus para mim. Daquilo que é o propósito. Do criador. E a crise nossa é que a gente fala, legal, Deus, que você tem planos para mim, mas eu também tenho. Só que se nós vivemos os nossos planos, nós vamos ser frustrados sempre. A gente vem aquela, deixa eu tentar o meu, se Exato, der errado, a gente vê se a gente conversa, o seu é melhor um pouco. Aí olha a reverberação disso, porque você enquanto ser individual, tá beleza, mas você enquanto marido, enquanto pai, você leva uma família inteira para fora do caminho. É igual o Jonas no barco. Vai afogar todo mundo. Vai trazer a tempestade para quem não tinha nada a ver com o negócio. O comandante dizendo, rapaz, o que eu tenho a ver com a sua vida? Você tá fugindo de Deus. Aí, eu perdi minha carga, não tem nada a ver com a sua vida. De Jonas. 30 pessoas ali iam morrer. Prejuízo porque Jonas estava fora do plano de Deus. Então, eu não quero a sua tempestade. A sua esposa não merece a sua tempestade. Os seus filhos. Você precisa ir para o caminho do que o Criador estabeleceu para que todo mundo possa, então, ser conduzido por você, enquanto pai, para dentro do caminho correto. Uau. E aí o cara fala, mas eu não me encontro. Claro, você está buscando o seu próprio caminho. É como você pegar a estrada certa, mas no sentido contrário. Eu quero ir para São Paulo e vou para Brasília. Não, irmão, mas eu tô na estrada certa. Irmão, você tá. A estrada é essa, você tem razão. Você só tá indo Você só tá... Exato. Então, assim, eu acho que a grande crise é essa. É você parar de tentar buscar se encontrar e ir para os pés do Senhor e falar, Senhor, para que o Senhor me criou? O que o Senhor tem para mim? E é fácil descobrir o que você tem para mim, porque já tem dentro de nós as características para cumprir isso. Porque Deus não errou a mão, irmão. Deus não errou a mão quando Ele nos fez, nosso temperamento, nossa personalidade, nosso perfil. Aquilo ali já era... Cada um tem o seu lugar. Para alcançar o seu propósito. Então a gente tem que acalmar e orar. Ler a palavra, entender. Porque senão um pai frustrado, ele fere uma mãe, ele cria maus filhos, ele cria os filhos sobre a sua frustração, sobre as suas infelicidades, sobre as suas insatisfações. E aí, irmão, se multiplica essa crise de paternidade, de identidade, isso se multiplica. E eu acho que isso é um grave problema hoje. Esse problema é tão real que espiritualmente ele se reflete naturalmente. A porcentagem do brasileiro que não tem o nome do pai no documento, isso é uma mutilação. Eu no trabalho, né, eu tenho que preencher dados. Cara, os dados lá pedem o nome da mãe. Né? Então, quando você tem que identificar uma pessoa, você identifica a pessoa pelo nome da mãe. Meu irmão, isso fala muito mal sobre o nosso país. Isso traz um reflexo espiritual de orfandade sobre a nossa nação. E o brasileiro... Agora eu vou filosofar. Segura aí, senta aí. Se você está no carro... O brasileiro é o único povo que na sua definição de nação tem uma terminação de trabalho. Eiro. Igual padeiro, marceneiro. Uau, os outros povos do mundo, a terminação é de pertencimento. Americano, argentino, peruano, português, é sempre ano ou ex. Tanto que o brasileiro no inglês é brasiliano, que é Brazilian. Para todo mundo nós temos um nome de pertencimento, mas para nós mesmos, é onde trabalha. A nossa importância está no que a gente faz e não em quem a gente é. Olha que coisa pesada. E o brasileiro vive isso. Ele não percebe isso, mas ele acha que a importância... Aqui em Goiás, então, né, irmão? A importância é do carro que você tem, do lugar que você mora. O goiano é muito dado a essas coisas. Porque é o que você faz, não quem você é. Então, essa crise de paternidade, de identidade do brasileiro é muito grave. Muito grave. E como que eu resolvo isso? Entendendo que você é filho de Deus. Entendendo que você tem uma família em qualquer lugar do mundo. Oliveira, você sabe o que eu estou falando, que você viaja muito. Qualquer lugar do mundo, quando você acha um crente, é um irmão. É incrível. Você olha no olho do cara, você pode nem entender a língua dele. Mas esse cara é meu irmão. Nós estamos partindo um pão. Rapaz, eu já participei de uma ceia na Indonésia. E eu tava tão no jet lag que lá é tipo 12 horas, assim.
Não tava entendendo nada, tudo em inglês, eu tava o tico e teco surtado, mas, cara, eu tava partindo um pouco com os meus irmãos. Essa dúvida eu não tinha. Posso até não entender o que eles estão dizendo, mas é meu irmão. Cara, eu participei de um culto no estádio. Eu sabia que todo mundo ali era meu irmão, cara. Eu não entendia a língua, mas eu olhava no olho dele, cara, eu podia abraçar, eu podia orar. Ele orava por mim, nós não entendíamos o que nós estávamos falando um para o outro, mas nós sabíamos que era uma palavra de irmão, uma palavra de bênção. Por quê? Porque essa filiação espiritual de Deus é real. Aliás, ela é a única que vai durar eternamente, lá no céu. Hoje a minha esposa, hoje as minhas filhas vão ser minhas irmãs. Exatamente. Então a única relação eterna que nós temos é essa. Que nós somos irmãos de uma mesma família, nós temos um mesmo pai e o mesmo irmão mais velho, que é a nossa referência. Então, se o brasileiro entender isso, diminuir essas crises de paternidade, a família melhora. Porque o homem melhora, a mãe melhora. Porque a mãe também, eu falo muito do pai aqui, é proposital. É proposital. Porque as mulheres, não precisa falar dos mulheres. Jesus não chamou nenhuma mulher para o ministério, porque não precisava chamar. Elas já estavam com ele. Você não vê Jesus chamando, mas você via mulheres com ele. E aí até a gente fala nisso a respeito de família e diz, Deus mandou o homem amar sua mulher, mas não mandou a mulher amar o homem porque sabe que ela ama. Exato, não precisa. Porque se uma coisa que a mulher tem é a noção de repartir, de se doar, né? Então as mulheres já estavam ali com Jesus. Jesus não precisava chamar elas, mas precisava chamar os homens. Então, por isso que eu falo mais dos homens. Eu insisto nisso. As mulheres também sabem dos defeitos dela. Elas sabem. Não precisa ficar falando assim. Elas sabem. Né? Então, por isso que eu chamo muito atenção para o homem, porque às vezes quando uma mãe erra, ninguém tem crise de mãe. Deixa eu te falar aqui. Orfandade é coisa com o pai. Porque você pode não ter conhecido sua mãe, mas você sabe que saiu de uma barriga. Você sabe que durante alguns meses ali o seu coração e o dela bateram junto. Os sentimentos dela, as alegrias, as tristezas reverberaram sobre a sua vida. Por isso que a gente não tem crise com mãe. A crise do ser humano é com o pai. Por isso que Jesus, ao apresentar um Deus, porque no Velho Testamento Deus era intervenção. Se estava em guerra, ele era vitória. Se estava com fome, ele era comida. Se estava doente, ele era cura. Se estava sem dinheiro, ele era o Jeová Jiré. Mas Jesus apresentou o Pai. Porque até então Deus não era Pai. Deus era intervenção. E nós aqui ficamos buscando intervenção, né? Até hoje, oh, né? Meu Deus! A igreja, ao invés de buscar o Pai... Porque, irmão, minha filha não precisa passar frio para eu acordar de noite e cobrir ela. Minha filha não precisa passar fome para eu dar comida para ela. Por que a gente acha que nós vamos passar necessidade e Deus não vai cuidar de nós? Não vai. O Pai cuida. Então, o Deus que Jesus apresentou foi o Pai. Não foi a mãe. Com todo respeito. Não foi o homem, foi o Pai. Sim. Foi uma figura que ele sabia que era a figura necessária para a humanidade se encontrar enquanto identidade. Eu acho Jesus demais, irmão. Jesus pega um ritual de partir o pão e de tomar, naquela época, vinho. Hoje nós tomamos suco. E esse ritual se propaga até hoje em qualquer etnia do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Como é que Jesus consegue fazer as coisas se perpetuarem assim? Por isso que ele apresentou o Pai. Porque Jesus sabia que o Pai era a necessidade do ser humano. Então eu acho que quando eu, enquanto chefe de família, isso já estou bocejando aqui. Imagina que ele está ouvindo em casa. Eu acho que a nossa... Você que está me ouvindo aí, você que é homem, a sua grande intencionalidade de fé é encontrar o teu pai. Deus. Encontrar teu pai, o cara vai pro centro de Vamos explicar direito. Meu Deus, vamos ser mais claros. É encontrar Deus, o teu pai. E matar essa crise de orfandade, essa crise de identidade e ser alguém que vive de acordo com o que o teu Criador criou, para você, uma vez estando pleno, você criar o teu filho pleno, você cuidar da sua esposa pleno, porque senão você só vai transferir para ele as suas crises, as suas mazelas. Vai trazer isso para as suas tempestades. Vai, exatamente. Exatamente. Você vai trazer isso para a sua tempestade e ninguém merece. Uau, uau. Meu Deus. Eu sei que você está gostando, eu também tô.
Mas, porém, contudo, todavia, A vida tem que nós precisamos encerrar aqui, caminhar para o fim. Mas eu queria, então, ou seja, diante daquilo que a gente pôde conversar aqui, há um problema, né, de família, de estrutura familiar dentro da igreja. Isso só vai ser corrigido quando nós voltarmos para aquilo que Deus determinou para cada um de nós. Só mais uma coisinha. Não, A igreja tem que suprir a ausência dos homens. Então, uma mãe solo que cria os seus filhos, qual é a referência masculina desses meninos? Os homens da igreja. Então, os homens da igreja têm que pegar esses meninos, levar para uma pescaria, levar para um jogo de futebol, pode ser até do Vila Nova. Tem problema não. Para ele viver experiências que só se vive geralmente com o pai. Com o pai. Ensinar ele a fazer churrasco. Churrasco é coisa que você aprende de pai para filho. A igreja tem que ser igual uma tribo. Ela tem que tampar essas lacunas que às vezes a família tem. E às vezes a mãe ali, ela, separou, não, às vezes ela é uma viúva também, não estamos ali culpando ninguém, né? Eu só estou dizendo que a igreja também tem que parar de olhar só para o umbigo, os irmãos, e olhar para as famílias do lado. Que a gente precisa socorrer nessas lacunas que vão surgindo. Isso aí. É uma responsabilidade da família nossa. Da fé. Exatamente. Bom, Kiko, quero agradecer aí a sua participação. Espero poder a gente reunir de novo para falar um pouco mais. Gosto de deixar nós dois aqui, nós faz umas 3 horas. Não tem limite, né? Ainda mais com café, biscoitinho aqui, nós vamos até, né? Mas quero aí agradecer, né? Foi bem difícil, eu não tenho noção quanto foi difícil a gente conseguir conciliar as agendas. É verdade, né? A nossa produção trabalhou firme aí e a gente conseguiu. E eu quero te agradecer, dizer que admiro você, a forma que você conduz o evangelho, a forma que você conduz sua vida cristã, que é muito mais, não é uma vida cristã de púlpito, é uma vida cristã de vida, de casa, de família. Né? E eu quero agradecer a sua participação, a sua amizade e que a gente sempre está junto. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Uma alegria para mim ter você em Oliveira. De vez em quando eu ligo pro Oliveira e falo, Oliveira, tô precisando conversar. Aí a gente se reúne, abre o coração, toma um café. Porque Jesus que plantou café no Jardim do Éden. Com certeza, com certeza. A gente ora um com o outro, vai, Oliveira, vamos orar. E aí vai embora aliviado, a gente precisa ter amigo, né? Eu queria deixar só uma mensagem, mais uma. Sim, fique à vontade. Eu nunca imaginei, né, que o ser humano ia criar algo mais viciante do que as drogas, né? Uau! Então isso aqui também, a gente está precisando pôr limite, né? Deixar um pouco de lado, né? Pôr limite. Porque acaba isso coordenando, educando as nossas famílias, tudo, né? O menino tá dando trabalho, entrega isso aqui para ele, deixa a gente em paz. Não, e a gente mesmo, a gente vou ver um videozinho aqui, aí começa a rir, aí vai. Você passou horas. Passou, e você não ficou com a sua família. Não tô falando que você tá vendo nada errado, não. Você riu. Mas é incrível como a gente estava falando que a vida é séria, você tem que ter. A gente usou uma palavra falando de alimentação, você tem que tomar cuidado com isso, né? E zelar, ter prazer de ficar junto, né? Quer assistir? Assiste junto, né? Tenta dar tempo junto, porque a família é o que Deus nos deu para viver, para cuidar, para desfrutar, né? Então vamos desfrutar, vamos curtir. Prazer, a Bíblia diz que o prazer do homem é curtir a vida com a mulher que ama. É isso aí. É isso. Deus abençoe a sua vida. Espero que essa conversa aqui possa de alguma forma ajudar você. Que o Senhor te abençoe e até o próximo IBVNcast. Em nome de Jesus. Valeu, até mais.